aquela pequena burguesia subjetiva e lhe oferece alternativas à sua opção residual da pequena propriedade tradicional. E quais são essas alternativas? São as formas de ingresso na economia do conhecimento. Não, você acha que a tecnocracia ela é inevitável, professor? O que é tecnocracia? Tipo modelo algoritmos e tal, como que eu posso explicar, Léo, para ele de uma maneira O que simples você assim? entende por tecnocracia? Então, até particularmente, o pessoal fala de você ter, é o que foi feito mais ou menos o governo Bolsonaro, né? Você ter pessoas técnicas, isso inclusive a esquerda, ela critica demais, né? Mas que pessoas técnicas que Bolsonaro Por exemplo, teve um bando de Sérgio Moro, militares. Sérgio Moro, Não, Sérgio Moro pro ministro da... Eu não acho que... Eu acho que ele é um fez uma... político. Até Sérgio o Paulo Moro é um Guedes, a gente político. pode O Paulo colocar. Guedes, o próprio Paulo Guedes. Você não acha que pra gente colocar Discordo totalmente. Você não gosta desse totalmente. tecnicismo, de você colocar pessoas... Não eram pessoas tecnicistas. Sérgio Moro não era um juiz. Sérgio Moro é um político travestido de juiz. Depois Bolsonaro colocou nos ministérios uma série de oficiais que não sabiam nada do que estavam fazendo. Não tivemos um ministro da Saúde que desandou na condução da pandemia. Este era técnico. Isso não é técnica. Isso é uma fantasia de técnica. Desculpe, mas não aceito, não. O senhor não acha que como antes de ser político, antes de ser ministro, que como juiz o Sérgio Moro não fez um trabalho bom, o senhor não acha? Não, acho que fez um falso trabalho. Ele semeou nulidades no processo e ele permitiu que todos esses processos fossem anulados. Incompetente. Juiz que faz conluio com o procurador e que enche o processo de nulidades, não é o juiz competente ou técnico. É um juiz politiqueiro. E isso é o que nós tivemos lá na Lava Jato. E o resultado foi o que vemos. Todos aqueles processos foram anulados. Sim, eu respeito, né, a tua opinião do senhor, mas assim, é que o processo não foi anulado por algum problema do Sérgio Moro, foi anulado por uma questão de estava CEP, né? cheio de problemas criados por Sérgio Moro. Sérgio Moro confabulou com o procurador, com o promotor e criou nulidades no processo. E o processo foi sim anulado por causa disso. Porque o culpado, o senhor acredita que é o Sérgio Moro, de ter sido anulado o processo? Ele foi um dos culpados. Entendi. Mas nós tivemos falsos técnicos que não fizeram a sua tarefa e que permitiram a anulação daqueles processos criminais. Na saúde, falsa condução da pandemia e assim por diante. Graves erros cometidos pelo governo. Mas o senhor não acha que, por exemplo, nessa questão da saúde, inclusive, está pior agora? A gente tem, se eu não me engano, eu cheguei a ver, esqueci esse dado agora, mas parece que a gente chegou a estar com 84% mais de 80%, perdão, dos casos de dengue do mundo. Né? A gente não está tendo pandemia, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, não tem vacina, ninguém fala do assunto. O senhor não acha que está pior agora? Do que do ponto de vista de saúde, né? Em relação... Quando o Brasil está mais pobre, está mais desigual, sim, agora, mas direita e esquerda compartilham a responsabilidade pelo que ocorreu no país. Certo. E Bolsonaro tem muita responsabilidade. A direita no Brasil não cumpriu o seu dever, que era propor um capitalismo popular. Nem sequer propôs, e muito menos executou no poder. Um capitalismo não no interesse dos financistas da Faria Lima, mas no interesse dessa multidão empreendedora que veio de baixo. Não fizeram isso. Por que nem sequer propuseram o capitalismo popular? Em vez disso, deslocaram o debate para o terreno do simbólico, sim, do imaginário na política identitária, que foi uma enganação. É isso que nós tivemos. Hoje, o capitalismo popular, descrito como eu a descrevi nessa nossa conversa, deveria ser vista como um avanço tanto pela direita como pela esquerda.
se nós tivéssemos direita-esquerda sérias. Mas o senhor não acha que nos últimos anos acabou o ambiente propício para esse capitalismo popular? Porque, no meu entender, o que gerou um pouco desse capitalismo popular foi o Plano Real. Porque antes Acabou o ambiente? Por que agora, acabou o porque ambiente? hoje o cara, para você empreender, né, via de regra... Não, nós não temos base para o capitalismo popular por uma razão muito simples. Num país onde a taxa de juro é de longe a mais alta do mundo e muito superior à taxa média de retorno dos negócios, Sim. não pode haver capitalismo popular. O capitalismo popular não pode haver genuíno capitalismo popular no Brasil, Sim. porque toda a economia brasileira é conduzida no interesse da oligarquia financeira. Nós teríamos que baixar radicalmente o juro e quebrar a espinha dorsal do cartel bancário. Por que, por exemplo, que não há radicalização da concorrência no cartel bancário? Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque não revogamos a lei da usura. Se há uma lei da usura que proíbe que eu empreste a você a 20%, mas permite que a empresa do cartão de crédito me empreste a 400%. Eu propus isso a também. 400%. Como pode baixar o juro? Não pode. Então, mas inclusive eu falei isso sobre esse crédito consignado, que o governo está emprestando com em tese 100% de garantia, porque é descontado em folha. Sócio dos bancos. O governo se associa aos bancos. Por que eu não posso emprestar, eu, pessoa física, com essas garantias? Eu até falei isso em outro podcast. Só que o senhor sabe, inclusive, melhor do que eu, que você não porque a taxa de juros não é um valor estipulado assim por alguém, né? Porque se eu tenho o risco Brasil muito alto, eu tenho uma variação cambial muito alta. Negativo. Como é que eu vou jogar esses juros para baixo? Não, negativo. Porque com risco alto, quem vai investir aqui? Esses são os pretextos que os financistas dão para o alto juro no Brasil. O Brasil tem uma dívida em sua própria moeda, não em moeda externa. É uma dívida relativamente baixa comparada com alguns outros países do mundo e, no entanto, o juro exigido dos brasileiros é de longe o mais alto do mundo. Por que isso? É porque nós temos uma relação parasitária entre o sistema financeiro e a produção. O sistema financeiro tem de servir à produção, não a produção servir ao sistema financeiro como pretexto para o ganho financeiro. Nós precisamos radicalizar a concorrência e assegurar que o sistema financeiro seja útil à agenda produtiva da sociedade. A melhor maneira de tornar as finanças menos perigosas é torná-las mais úteis, é fazer com que elas sirvam à produção. Nos Estados Unidos, o Banco Nacional foi dissolvido em 1830, na década de 1830, e por mais de 100 anos, qualquer banco foi proibido de operar em mais de um estado da União. Os americanos construíram um sistema financeiro mais descentralizado a serviço do produtor local que havia existido no mundo. Depois, concentrou a partir do final do século XIX, porque o grande capital veio a ser um instrumento para agregar recursos de escala. Mas já na base ou contra o contexto dessa descentralização financeira radical. Nada justifica o que nós temos no Brasil. E isso é um exemplo de um fenômeno no mundo. Em todo o mundo, a maioria das pessoas são pobres e desorganizadas, mas seu horizonte de anseio, em vez de ser proletário, é pequeno burguês. A isso nós poderíamos chamar uma pequena burguesia subjetiva. Eu digo subjetiva porque objetivamente não são pequenos empreendedores. São ainda pobres, mas
A cultura é uma cultura de autoajuda e iniciativa. Sim. Qual é o problema? Aquela maioria da humanidade que é hoje constituída por uma pequena burguesia subjetiva, Sim. tem por seu objeto residual de desejo a pequena propriedade familiar isolada e arcaica. O que querem a maioria dos homens e das mulheres no mundo todo é ter uma pequena fazenda, um pequeno comércio, um serviço técnico pelo qual possa cobrar, quer dizer, é pequena propriedade familiar isolada e arcaica. Esta pequena burguesia subjetiva não consegue transformar nada. Sim. Se não tiver uma aliada nas elites. Então precisa haver uma cisão nas elites entre a parte predominante, que são rentistas financeiros ou de recursos naturais, e uma contra-elite produtivista que então granjeia apoio naquela pequena burguesia subjetiva e lhe oferece alternativas à sua opção residual da pequena propriedade tradicional. E quais são essas alternativas? São as formas de ingresso na economia do conhecimento, as primeiras etapas dessa escalada de produtividade, que é o que eu preguei. Um produtivismo democratizante. Assim é que começaria a mudar. Sim. Começariam a mudar as coisas. E essa pequena burguesia subjetiva abandonaria o seu desejo residual de pequena propriedade familiar tradicional e passaria a ser, então, a massa dessa nova economia do conhecimento. Diferente em cada região. Daí que eu dei o exemplo do Brasil Central, é a classe média rural forte que resultaria da transformação do modelo agropecuário. Na Amazônia florestada, são os amazônidas que não se satisfazem mais com o extrativismo artesanal primitivo pregado por gente como Marina Silva e querem, em vez disso, o aproveitamento sustentável da Amazônia na base do vanguardismo científico e tecnológico, e assim por diante.